3. João, Evangelho de Jesus Cristo, conselho de João. Levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Verso número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Podem sentar hoje para o nome do Senhor. Eu vou estar adorando o nome do Senhor com louvor. E peço que a mão de Deus veja no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Se nós estamos aqui nessa noite hoje, é porque o Senhor escolheu cada um de nós, amigos. Eu não sei o que Ele viu em mim, eu não entendo por que me amou. Eu não sou nem que eu devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno e tão grande é, eu sou falho, Ele é pois o que eu deveria mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero. Só que eu vou adorar essa noite, aleluia. Estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei o que me escondeu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu a luz. Eu não sei o que Ele viu em mim, eu não entendo por que me amou. Eu não sou o que eu devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno e tão grande é, eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso eu estou aqui. E se eu não adorar,
nesta noite, meu Pai. Eu só quero adorar. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Quiser colocar o fundo, abençoado. Quando a nossa missionária Manuel fez um convite, e eu tinha colocado no meu coração que louvor no culto, louvor na igreja. Mas numa casa tinha feito um convite para trazer uma palavra aqui, então eu falei, não, Deus, deixa eu aqui, irmão, que tem momento da nossa vida, irmãos, que só Deus a gente sabe como a gente está, irmãos. Assim como o homem está com o coração ali amargurado, tem coisa, irmãos, na nossa vida que só nós e Deus sabemos. Aí a irmã Eliane fez o convite, eu olhei e respondi. E estava ali, né, no hospital, e falei, Senhor, irmãos, eu não tenho, não vai. O Senhor me deu uma palavra ali, né? Irmãos, veio duas mulheres lá e estavam falando que Jesus falou, olha, a Bíblia diz isso, isso e isso. E ela falava, está escrito segundo João, está no seu corpo para Rosinha, Rosinha, não está escrito segundo João. Está escrito Evangelho de João, capítulo 8, verso 32. Aí eu falei, meu Deus, eu tenho palavras ali, eu vou que o senhor está me usando aqui, eu estou falando que eu não tenho palavras. Ela disse mais umas palavras, eu falei, olha, está escrito em Isaías 5, 6, buscar o Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto. Aleluia! Aí eu falava, Senhor, meu coração está tão angustiado. Aí ele falou, olha, tu lembra da cruz, aleluia. E o Senhor deu uma palavra para mim, para ti nessa noite, querido, aleluia. Irmãos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Irmãos, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê ali falar do nascimento de Jesus. Amém. Que Jesus ali desceu onde e falou para aquela mulher, olha mulher, tu és agraciada entre as mulheres, vai nascer um do seu ventre, não do homem, mas do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E ali Jesus, ele vai sendo gerado no ventre daquela mulher. E ali aquela mulher um dia dá luz para Jesus. E Jesus, ele vai crescendo.
para. Chega um certo momento que para de falar de Jesus. A Bíblia não fala da mocidade de Jesus. A Bíblia não fala da adolescência de Jesus. Depois a Bíblia nos revela que Jesus aparece. E quando Jesus aparece, ele está indo ali ao Rio Jordão, de encontro ao seu primo João Batista. Aleluia. A qual João Batista olha para ele e fala: olha, eis aí o Cordeiro de Deus. Eu vos batizo com água, mas este que vem ante a mim, aleluia, ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo de Deus, aleluia. E a Bíblia diz que ali João batiza Jesus. E quando Jesus é batizado, começa ali agora o ministério de Jesus. Jesus agora é levado para o deserto. Ao ser tentado, ele fica ali 40 dias e 40 noites orando, rogando ao Pai. Certo dia, ele é tentado ali, ele vence o tentador, simplesmente com a palavra. E ali Jesus escolhe os seus discípulos, cada um a qual ele escolheu e chamou. E ali eles vão aprendendo de Jesus. Jesus vai ensinando. Um certo dia um deles fala: Senhor, como que devemos orar? Jesus disse eles a orar, pastores. E ali Jesus vai ensinando e eles vão aprendendo. Certo dia, aqueles homens que Jesus ensinou a orar, pastor Celso, Jesus chama cada um deles, chama os seus discípulos. E ali a palavra fala que eles vão para o Getsemane a orar. Jesus, com seus 11 discípulos, porque um não entrava, não estava com eles. Jesus chama os 11. Mas quando Jesus, ele olha para dentro de si, ele fala: olha, eu não posso orar isso na frente deles, porque eles ainda são meninos, eles ainda estão aprendendo, aleluia. Jesus, no meio dos 11, chama 3, Pedro, Tiago e João, e fala: filhinhos, aleluia. Aqui em Marcos 14, Jesus chama ele e começa. Aos 3 ele conta, pastor Rosival. Aos 3 ele abre o coração, pastor Jones. A Pedro, Tiago e a João. Ele fala aqui no verso de número 34 do capítulo 14 de Marcos, ele disse: olha, a minha alma, oh glórias, a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus chama eles a nós sim a orar. E Jesus abre o coração para eles e fala: minha alma está triste, meus filhos. Ficai aqui e orai por mim, aleluia. Porque eu já vos ensinei, oh glórias. Aí Jesus, com a alma angustiada, ele começa a clamar o Pai. Ele começa a desabafar o Pai. Ele toma a distância dos seus discípulos. A Bíblia diz que Faraó está de pedra, não sei quantos metros.
Mas ele toma a distância dos seus discípulos e começa a orar ao Pai. E ele fala: Pai, falei para os meus discípulos que minha alma está angustiada e triste, e veio agora diante de ti. Se for possível, afastai-nos desse cálice. Aleluia. Mas o Senhor Deus, Ele não responde. Tem momento da minha, sua vida, igreja, aleluia, que Deus Ele não vai nos responder, aleluia. Mas nada fugiu do controle das mãos dele, aleluia. Está tudo sob o controle dele, aleluia. Jesus vendo, ele insiste, pastores. Ele vai, acorda seus discípulos, torna a orar de novo. E Deus não responde. Pela terceira vez, ele acorda os seus discípulos, não para orar, mas ele fala: olha, eu roguei ao Pai 3 vezes, e ele não me respondeu. Levantai-os, filhos, porque é chegado a hora a qual o Filho do Homem será entregue, aleluia, na mão dos salteadores. Chegou a hora a qual você é açoitado, a qual você é desprezado, a qual você é humilhado, aleluia. Os discípulos falam: não, Senhor, isso não vai acontecer. Ele vai acontecer. Ele fala: não, Senhor, se isso vier acontecer, eu vou lhe dar a vida. E Jesus fala: não, Pedro, aleluia. Em verdade vos digo, Pedro, que antes de um galo cante 2 vezes, 3 vezes tu já vai estar me negando, Pedro, aleluia. Porque a palavra não é minha, ela é de Deus, Pedro, aleluia. Quando Jesus fala isso, chega o 12º discípulo, cujo nome Judas, chega diante de Jesus, como ele soldava, chega e fala: Rabi, Rabi. Ele deu um beijo. Este era o sinal. E quando Jesus ele é beijado, igreja, aleluia, Jesus olha para ele e fala: amigo. Jesus, sabendo que estava sendo traído, chama ele de amigo. E ali aquelas pessoas pegaram Jesus, igreja, e levaram Jesus, começaram a humilhar Jesus, falando: olha, você não é o rei dos judeus, eis aqui, aleluia, as suas vestes reais, colocando a capa de Jesus. Mas o rei tem que ter uma coroa. Pegaram uma coroa de espinho, colocaram sobre a sua cabeça e bateram naquela coroa juntamente com a sua cabeça com uma cana. Aleluia. E ali Jesus, ele é levado ali pelos sacerdotes, pelos escribas, pelos fariseus, aleluias, homens que diziam ser doutores da lei, aleluias. E eles ali levam diante de Pilatos, diante
diante de Herodes, mas nenhuma acusação alguma diante deles. Nenhum deles tinha acusação nenhuma diante de Jesus. E ali, era um dia de Páscoa, a qual eles comemoravam. E eles falam assim: olha, toda Páscoa, nós libertamos um preso. Aleluia. E ali tinha 2 presos, Jesus e Barrabás. Mas aqueles, aleluia, a qual dizia ser seguidores de Cristo, a qual dizia ser, aleluia, filhos de Deus, a qual se diziam ser, aleluia, diziam ser homens de Deus, começando lá no meio da multidão: libertais Barrabás. Aleluia. Eles começaram a clamar: libertais Barrabás. Aleluia. E prendei a Cristo. E ali depois eles gritam: olha, crucificai-o. Aleluia. Homens da lei crucificando Jesus, igreja. E Jesus, vendo tudo isso, ele não nos dizia nada. Jesus agora ali era levado. E Jesus agora, igreja, ele começa a ser chicoteado, pastor. Mas ele era tão chicoteado, igreja, de uma maneira tão brusca, que a palavra do Senhor nos fala, aleluia, que feridas eram abertas. A carne de Jesus era aberta, igreja, de tantas chicoteadas. Os seus braços, pernas, pés, tudo é ferido. Eles pegam Jesus, colocam um tronco de árvore e falam para ele: agora vai lá para o Gólgota. Aleluia. E Jesus, ele vai indo, fraco, cansado. As suas gotas de sangue vão caindo. A Bíblia diz que Jesus, aleluia, ele estava tão ferido, pastor Celso. Ele estava tão... Ele estava tão ferido que ele começa agora a querer desmaiar. Qual tamanha dor e sofrimento. E aí, eles viam que Jesus não ia conseguir. E aí eles pegam um homem e falam: ajude ele. Aleluia. Sempre Deus Pai vai enviar um, aleluia, para nos ajudar, aleluia. Naquele momento de angústia, aleluia, a quando nós nos encontramos caído, fraco, aleluia. Muitas das vezes nós falamos: olha, não somos capazes, aleluia. Deus envia sempre um do nosso lado para estar nos ajudando, aleluia. Sempre vai levantar um, aleluia. Jesus chega ali. E quando Jesus chega, igreja, ele esfura as mãos de Jesus, por os pés de Jesus, aleluia. Jesus está na cruz.
E ali havia 2 ladrões. E um deles fala: olha, desça-te daí. Salva-te a ti e a nós também, aleluia. Jesus olha e fica calado. Aí o Espírito Santo, aleluia, resplandece mais uma vez, aleluia. Toma a boca daquele homem também e fala: olha, este homem não fez nada. Eu não vejo mal algum, aleluia. Isso é o Espírito Santo de Deus falando, aleluia. Neste homem não há mal algum, aleluia. Este eu conheço, porque este é o meu amigo, aleluia. Esse eu posso falar, aleluia. Que nenhum pecado há nele, aleluia. Glória a Deus. Jesus olha para ele e fala: olha, isto não vem de ti, oh glórias. Isto foi o Pai que usou, aleluia. Jesus olha para ele e fala: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aleluia. Aleluia. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, aleluia. Glória a Deus. E quando Jesus fala isso, ele olha para o Pai. E o mesmo Jesus, pastor, que fala para os seus discípulos: olha, Deus nunca vai te abandonar. O mesmo Jesus, pastor, que fala para os seus discípulos: olha, Deus nunca vai te abandonar. Aleluia. E aqui está a maior missão, aleluia, de missões da minha, sua vida, aleluia. O mesmo Deus me falou: olha, Deus nunca vai te abandonar, aleluia. Ele chega diante e fala: Deus meu, por que me abandonaste? Oh, glória. Mas mesmo o Senhor me abandonando, aleluia, não falando comigo, o interessante, aleluia, não é Ele, é nós não abandonamos a Ele, aleluia. Ele fala: olha, mas eu nunca te abandonei, aleluia, eu sempre fui fiel a ti, aleluia, estou aqui, aleluia, fui chicoteado, aleluia, fui cuspido, aleluia, fui quebrantado, aleluia, e mais uma vez eu confio em ti, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito, aleluia. Em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Aleluia. E eu achava, igreja, eu achava que tinha sido Satanás que tinha, pastor, batido em Jesus. Eu achava que tinha sido o inimigo que tinha açoitado Jesus. Eu achava que tinha sido o nosso inimigo, aleluia, que tinha mandado enviar ele para a cruz, aleluia, mas não. Se tinha uma coisa que Satanás desde o começo não queria, desde a primeira Santa Ceia, ele usa a boca de Pedro para que Jesus não fosse para a cruz. Ele vai usando ali, aleluia, os homens que diziam ser seguidores de Cristo, crucificando. Ele via ali pessoas dizendo: olha, salve-te a ti e a ti mesmo, desça da cruz, aleluia. E não
pastor João. Pastor João, sabe aí? Isaías 53. Para não ficar nas minhas palavras, irmãos. Jesus passou isso. Isaías 53. Somente a parte A, pastor. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo fazendo enferma, quando a sua alma se puser, por expiação do pecado. Amém? Está assim na sua igreja, na sua Bíblia, igreja? Vou ler aqui para os irmãos ver. Escute. Isaías 53, versos 10. Todavia, ao Senhor Deus agradou moê-lo. Todavia, agradou Deus moer o seu filho. Porque Deus, aleluias, Ele corrige todos que o amam. Aleluia, Deus. Oh, glória. Todavia, agradou ao Senhor moê-lo. Aí o Senhor pega o seu filho, envia ao mundo, e aonde nós vemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, irmãos, isso é sobrenatural, é fora do normal. Não houve no ar, aleluia, missão maior do que a de Cristo, aleluia. Nenhum homem suportaria passar pelo que Jesus passou, aleluia. Ele foi moído e não abriu sua boca. Em nenhum momento ele reclamou, aleluia. Em nenhum momento ele blasfemou sobre, aleluia, o nome de Deus, aleluia. Ele simplesmente fez uma oração, Pai. Se for possível, Pai. Porque ele sabia que se ele falasse assim, olha, Pai, tira esse cálice de mim, Pai, tirar. Mas ele fala, Pai, se for possível, Pai, se for da sua vontade, não da minha, afastá-los desse cálice, aleluia. Mas se não for da sua vontade, Pai, eu vou beber, aleluia. Eu vou beber desse cálice, aleluia. Porque não foi o homem que me deste, foi o Senhor que me deu, aleluia. Foi o Senhor Deus, aleluia. O Senhor Deus Todo-Poderoso, que morreu na cruz pela minha e pela sua vida. Foi o Senhor Deus, aleluia. Irmãos, não importa a situação que estamos vivendo, aleluia. Irmãos, eu queria uma palavra, sabe aquela palavra de encher, de pular, aleluia. Mas foi essa palavra que o Senhor me deu, aleluia. Foi essa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, aleluia. Para que viesse, aleluia, transmitir para a sua igreja, aleluia. Não importa a situação que estamos passando, aleluia. Vamos adorar ao Senhor, aleluia. Vamos continuar exaltando o nome dele, aleluia. Se ele responder, aleluia, eu te adoro, aleluia. Se ele não me responder, aleluia, eu continuo a minha jornada te adorando, aleluia. Se ele cair na cruz, o Senhor vai me defender, aleluia. Não falar comigo, aleluia. Mas eu continuo te rogando, falando com o Senhor, te glorificando, aleluia. Porque eu confio em ti, Pai. Eu confio em ti e eu sei que o Senhor, aleluia, é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir, igreja. Não importa a situação
Não importa se Deus falou, olha, eu vou tratar, eu vou trabalhar. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus trabalhar. Se Deus falou, olha, eu vou levar para lá e vou tratar lá, aleluia. Quando vier eu vou entregar, continue crendo, aleluia. Só continue glorificando e exaltando o nome do Senhor, aleluia. É difícil, aleluia, mas é em meio às lágrimas, é em meio, aleluia, o coração arrebatado, que o Senhor, aleluia, Ele ouve a minha e a sua oração, aleluia. É com o coração arrebatado que Deus faz os maiores milagres. Os maiores milagres de Deus foi feito com os homens com os corações aquebrantados. Hoje eu estava vindo ali no carro e falei, Senhor, nenhuma ferramenta, nenhuma, Senhor, prosperará contra minha vida. O Senhor me deu. Se o Senhor quiser levar, o Senhor leva. Assim como disse Jó, aleluia. Pai, mas eu confio, assim como Jesus confiou, eu entrego em tuas mãos, porque aquilo que nós entregamos na mão do Senhor e falar de maneira nenhuma, eu lançarei fora, aleluia. Aquilo que você entregou em minhas mãos, aleluia. Aquilo que nós entregamos nas mãos do Senhor, igreja. Ele vai cuidar, Ele vai zelar da maneira dele. Irmãos, Deus amou o mundo de tal maneira. Foi de tal maneira, igreja, que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a verdade, irmãos, ninguém neste mundo vive a vida eterna. A Bíblia diz, nós estamos de passagem. Este mundo não é nosso, porque nós somos do céu. Quem aqui é do céu, aleluia? Quem aqui é do céu, aleluia? Só que for do céu, pela linda salva de palmas de Jesus.